Então, na aula de hoje, a gente vai estar fazendo exercícios sobre triângulo retângulo, lei do seno, lei dos cossenos, ok? Então, para começar, vamos de triângulo retângulo. E um primeiro exemplo, temos que vamos desenhar Professor, o Alisson está pedindo para a senhora aceitar ele. Sim, ele já entrou. Então, a gente tem aqui um primeiro triângulo, né? Temos triângulo retângulo, que temos um ângulo de 90 graus aqui. Um outro ângulo de 30 graus. Temos uma hipotenusa de 1000 e cateto oposto valendo x e um outro cateto que a gente não conhece. Como eu sei se é seno, cosseno ou tangente? Eu tenho um ângulo aqui de 30, que à frente dele eu tenho um lado que eu não conheço, né? Então, é um cateto oposto, está à frente ao ângulo. E o outro lado que a gente conhece é uma hipotenusa. Então, temos um seno, seno de 30. Seno de 30 é igual ao cateto, vou escrever bonitinho, para a gente estar relembrando, sobre hipotenusa. Substituindo os valores agora, seno de 30 é meio, que é igual cateto oposto, é o nosso x que não conhecemos, sobre a hipotenusa. Hipotenusa é 1000, né? Isso. O que fazemos agora? Multiplicamos cruzado. Então, temos que 2x é igual 1000 vezes 1. Então, 1000. X é 1000 dividido por 2. Então, temos que o nosso cateto oposto é 500. Então, esse lado aqui é 500. Vamos a mais um exemplo. Então, agora eu tenho um triângulo retângulo aqui, onde eu não conheço o meu cateto oposto, que é o H aqui nesse caso,
eu tenho o cateto adjacente, que a gente conhece o valor, que é 15, e eu não tenho a hipotenusa. Logo, a gente está falando de quê? De tangente. Tangente é igual cateto oposto dividido por cateto adjacente, ok? Então, vamos escrever isso aqui. Tangente de 45 é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo os nossos valores, tangente de 45 cateto oposto ao nosso H lá que a gente não conhece, sobre cateto adjacente, que é 15. Então, temos que H é igual a 15. Mais fácil que esse, impossível, gente. Impossível. Nenhuma dúvida? Da onde saiu esse 1? É a tangente de Nossa, me 45. perdi lá no 1. Tangente de 45 é 1, Ah, ok? A tabelinha de ângulos notáveis, que todo mundo tem que saber, 30, 45, 60, seno, cosseno, tangente, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Pronto, tabelinha na cabeça, resolve qualquer coisa aqui, tá, meninos? Vamos para mais um exemplo. Isso. Vamos para mais um. Então, agora aqui a gente tem um triângulo, onde eu tenho um ângulo de 60 graus. Como que eu sei se é seno, cosseno ou tangente? Tá de cabeça para baixo? Não tá. Depende, né, meninas? Então, olha aqui. A gente tem uma hipotenusa que a gente conhece, que é um lado de 18, então é o maior. Então, a gente já sabe que é seno ou cosseno. O ângulo de 60 tem um lado oposto, que é W. Então, vai ser seno, ok? Então, seno de 60 é igual. Já vou colocar os valores, tá? Cateto oposto a 60 é o W, sobre a hipotenusa, que é quanto? 18. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2 é igual a W sobre 18. Multiplicamos cruzado, então temos que 2W é igual a 18 raiz de 3. Temos que W é igual a 18 raiz de 3 dividido por 2. 18 dividido por 2, 9. E o raiz de 3 continua aqui com a gente. Então, nosso W é 9 raiz de 3. Lei dos senos. Novamente, a gente tem um triângulo, só que agora
ele não é retângulo, né? Então, temos aqui um triângulo, onde eu tenho um ângulo obtuso de 105 graus, um ângulo agudo acima de 30 graus, e eu tenho um lado de 12 aqui, né? Então, dentro do triângulo, todos os ângulos têm que formar 180. Então, se eu somar 105 mais 30, eu tenho que é 135. Então, vamos anotar aqui. Certo? Agora, a gente diminui do total que tem que ser dentro, né? 180 menos 135, que é 45. Agora sim, conseguimos resolver, ok? Então, vai ficar aqui x é sobre o seno de 45, que é o que a gente acabou de encontrar. Que é igual a 12 sobre seno de 30. Ok? Multiplicando cruzado, a gente tem que... Não, vamos substituir primeiro, né? X sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E seno de 30, meio. Podemos eliminar os 2 que estão no numerador e multiplicar cruzado agora o que sobrou. Então, vai ficar x é igual a 12 raiz de 2. Não temos nada para fazer aqui, então encerra aqui o nosso x é 12 raiz de 2. Vamos a mais um exemplo. Então, aqui eu tenho um triângulo novamente, com 45, 60, com um lado de 10. Então, eu tenho aqui um ângulo oposto, um ângulo com lado oposto. Então, aqui eu tenho x sobre 145 e depois eu tenho 10 sobre 160. Então, vamos escrever isso. 10 sobre seno de 60, que é igual a x sobre seno de 45.
Podemos já substituir esses valores aqui. Então, 10 sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E x seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Podemos novamente eliminar os dois no denominador. E multiplico cruzado com o que me sobrou. Então, vai ficar x raiz de 3 é igual a 10 raiz de 2. Agora eu faço o quê? Passo o raiz de 3 dividindo, né? Então, vai ficar x é igual a 10 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Posso deixar o raiz de 3 no denominador? Não posso. Então, vamos racionalizar ele, né? Então, fica 10 raiz de 2, raiz de 3 e repito raiz de 3 em cima e embaixo. Então, fica aqui 10 raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Lei dos cossenos. Então, primeiro a gente tem um triângulo aqui. Novamente, ele não é de 90 graus. Então, eu tenho que esse lado é 15, esse outro lado é 10 e um ângulo de 60. No lei dos cossenos, a gente sempre vai ter dois lados que a gente conhece e um ângulo que a gente conhece. O ângulo que a gente conhece, o lado oposto a ele é x, nesse caso aqui. Então, temos que x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado menos 2 vezes o 10 vezes o 15 vezes o cosseno de 60, né? Então, toda a nossa formulazinha foi substituída. Resolvendo isso daqui, x ao quadrado, 10 ao quadrado, 100, mais 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes 10 vezes 15, 300. Vezes cosseno de 60, meio. Então, x ao quadrado é igual a 325 menos 300. Com 2 aqui, eu posso simplificar, dividir, né? 150. Vezes 1, 150. Não tenho que fazer mais. Então, 325. Aqui é 25. Escrevi errado. Menos 150, então x ao quadrado é igual a 175. A raiz de 2 passa como x ao quadrado passa como raiz. Então, fica raiz de 175. Se a gente for fatorar a raiz de 175, dá x é igual a 5 raiz de 7. Então, esse x nosso é 5 raiz de 7. Então, novamente, eu tenho um triângulo aqui com um ângulo de 60, dois lados com valor de 13. Então, vamos substituir na nossa
equação. X ao quadrado. Vou escrever toda ela ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes o a vezes o b, menos cosseno de 60. Vamos substituir agora. Então, x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado, mais 13 ao quadrado, menos 2 vezes o 13, vezes o 13, menos o cosseno de 60. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 169. Menos 2 vezes 3 vezes 13. Então, vou colocar aqui primeiro 2 vezes 169, menos meio. Então, 169 mais 169, 338. Menos 2 vezes 169, 338. Esse 338, a gente pode dividir aqui por 2. Que vai ficar 169. Então, 169 menos o 338 vai ficar 169. X ao quadrado. X ao quadrado não. O quadrado sai e passa como raiz. Raiz de 169 é o próprio 13. Então, o x aqui é 13. Então, o lado de todo esse triângulo é 13. E aqui a gente termina esses exercícios, tá bom?